Beleza, gente? Deixa eu achar aqui o PDF. Vamos fazer então o exercício 10 agora, tá? O exercício 10 diz assim. A figura a seguir mostra um carro de 800 kg fazendo uma curva horizontal plana de raio R 50 metros, em uma estrada asfaltada. Sabe-se que o coeficiente de atrito entre os pneus e o asfalto é de 0,8. Calcule a velocidade máxima que esse carro pode ter sem derrapar. Um dos problemas que a gente tem de resolver as coisas na física é que a gente não entende muito o problema, né? A gente não entende o que ele quer dizer. É importante a gente... Eu vai tratar isso com vocês de passo a passo, tá? Mas pensa assim, por que ele dá o raio? O que tem a ver o raio? E por que o atrito, tá? Gente, esse problema, ele é lindo, tá? Ele pode parecer que não, mas é um problema lindo. Por quê? Quando ele diz, por exemplo, aqui, ó, que eu tenho a esfera, né? A circunferência tem um raio de 50 metros, quer dizer o quê? Que por mais que ele esteja fazendo uma curvinha assim, ó, que é aberta, a gente pode, pelo menos, pensar que essa curva, ela faz parte de uma circunferência, ó. Então, ela faz parte de uma circunferência. E quem tem raio 50 metros é essa circunferência. O raio é a distância, né, da borda até o centro da circunferência, certo? Então, a gente tem aqui o carro como se ele estivesse dando uma volta nessa circunferência. Ok, e o que tem a ver a força de atrito? Lembra que a prof disse que toda vez que um carro, alguém, algum objeto faz curva, um planeta, o que for, é porque tem alguma força puxando ele para o centro. Senão, a tendência dele era sair pela tangente, certo? Então, a todo momento aqui, ó, tem uma força que está puxando ele para o centro. Ele vai tentar escapar, mas tem uma força que puxa ele para o centro. E quem que é essa força? Cada caso é um caso, né? Existe, por exemplo, se aqui fosse um planeta orbitando em torno da Terra, seria a força da gravidade, certo? Aqui, como é um carro fazendo curva, não tem um cabo puxando ele para ter uma tração. É a força de atrito. Então, por isso que o exercício ele passa para a gente o coeficiente de atrito, porque existe um atrito, tá? Se não tivesse atrito, não daria bom. O carro iria escorregar e ia sair pela tangente, tá? Tanto que aqui a prof quer explorar alguma outra coisa. Talvez vocês estejam se perguntando. Não que isso faça diferença para o exercício, porque isso só te dá um valor de coeficiente. Mas talvez você poderia me pedir assim, prof, esse atrito aí, ele é cinético ou estático? Tá? Como é que tu faz para saber? Pensa assim, gente. Calcule a velocidade máxima que esse carro pode ter sem derrapar. Ele não tá derrapando, tá? Ele que tá indo normalzinho, igual você quando tá indo para fazer uma curva aí para ir pra escola, tá? Pensa assim, tá? Isso aqui a gente tem que relacionar com o conteúdo que a prof explicou sobre a gente andando no chão. Por mais que o nosso corpo está se movimentando, a gente pode ter a tendência a achar que tem um atrito cinético, mas não, o atrito é estático. Quando você encosta o teu pé no chão, o teu pé firma no chão, ele não escorrega, tá? Então, é um atrito estático. Aqui acontece a mesma coisa. Entre o pneu e o chão, tem que ter também um atrito estático, tá? E esse atrito, se ele fosse cinético, o carro ele ia derrapar, tá bom? O carro, ele não iria conseguir fazer a curva, ele ia derrapar e também iria sair pela tangente, tá? Então, tem que ter essa força de atrito estático puxando ele para o centro para que ele consiga fazer essa curva dentro da estrada, pelo menos, tá bom? Ok, deixa eu apagar isso aqui. Então, agora, dado que a gente já entendeu sobre o que o exercício está falando, a gente pode começar a fazer, né? E por que ele pede a velocidade máxima que esse carro pode ter sem derrapar? Porque se a gente passa essa velocidade máxima que a gente vai encontrar aqui, aí não vai a força de atrito, crianças não, né? Já são todos grandes. A força de atrito, ela para de ser estática, a gente entra num atrito cinético, né? Então aqui tem chance dele derrapar, tá? Então é a velocidade máxima que o carro vai ter sem derrapar. Se ele passar daquela velocidade, aí ele começa a derrapar e tem chance dele sair pela tangente, tá bom? Então, vamos encontrar essa velocidade. Então, primeira coisa, né? O que o exercício pede da gente? Ele pede da gente a velocidade. E quais são os dados que eles fornecem pra gente encontrar essa nossa velocidade? Primeiro, crianças, a massa, ela vale 800 quilogramas, tá? Massa 800 quilogramas. O exercício deu pra gente. Ele falou que o raio da circunferência vale 50 metros, certo? E ele falou pra gente também que o coeficiente vale 0,8. 0,8 o quê? 0,8 nada, tá? O coeficiente de atrito não tem unidade de medida, ele é adimensional, tá?
Ok, então vamos lá, agora a gente tem que encontrar a velocidade. Nesse exercício, diferente dos outros, a prof não pede para vocês desenharem o diagrama de forças, mas vocês precisam desenhar, tá bom? Todo exercício de leis de Newton, o primeiro passo, gente, depois de anotar os dados, desenhem as coisas, senão vocês vão se confundir, tá bom? Então pensa aqui, ó, que eu tenho aqui a circunferência, ó, a circunferência tá aqui, tá? Pensa que aqui é a circunferência. E tem o meu carrinho aqui, ó, a prof é péssima de desenho, mas pensa que tem nosso carrinho aqui. Pensa que aqui é a frente dele, tá, gente? Então aqui tem a estrada e aqui ele tá vindo ele fazendo a curva. Primeira coisa, a gente tem que ter uma força puxando ele para o centro, certo? Uma força resultante centrípeta puxando ele para o centro. Senão, ele não estaria fazendo curva. E quem que é essa força? Não é tração, não é a gravidade, porque o peso está atuando aqui, ó, puxando ele para baixo. Se ele puxa ele para baixo, não tem como puxar para o centro também, certo? Então, quem que é? É a força de atrito, tá? Lembra disso que a prof falou, a força que puxa ele para o centro é a força de atrito. E quem é a outra força que tem além do peso e da FAT? A gente tem também, né? Como a gente tem aqui um contato entre o carro e a superfície, a gente tem fazendo 90 graus aqui uma força normal, tá? Então, são 3 forças que atuam sobre o nosso sistema. 2 delas estão no eixo vertical, que é esse aqui, o eixo Y, e uma delas está no eixo horizontal. Então, tem somente uma força fazendo o papel de resultante centrípeta. Então, se a gente quer encontrar a velocidade, a gente tem que, primeiro, né? Prof, mas como é que eu encontro? Onde que eu vou arrumar uma fórmula para achar isso? Gente, vamos fazer assim, ó. A prof vai começar a montar aqui e vocês vão ver que já vai aparecer. Lembra que a prof já ensinou um negócio para vocês e eu falei, ó, vocês não sabem por onde começar? Faz isso aqui, porque sempre vai aparecer, tá? Vocês sempre vão conseguir ver aparecer o problema na frente de vocês. Então, se é lei de Newton, façam um somatório de forças para o eixo X e para o eixo Y, tá? Aqui a gente tem força nos 2 eixos. Então, se tem força nos 2 eixos, vocês têm que fazer separado. Uma segunda lei de Newton para um e uma fórmula da segunda lei de Newton para o outro. E a fórmula diz pra gente, força resultante igual a m vezes A, certo? Aqui também, força resultante igual a m vezes A. Para o eixo Y, a gente sabe que não tem aceleração, né? Porque, ó, o carro ele não está se movendo no eixo Y. Então, essa nossa força resultante igual a MA aqui vai para zero, né? A aceleração é nula. E no eixo X, prof? E no eixo X? O eixo X que é esse daqui. Gente, se tem uma força resultante centrípeta, também vai ter uma aceleração centrípeta, tá? Isso aqui a prof vai colocar para vocês no formulário, mas qual é a diferença? Se a gente tem uma aceleração centrípeta, isso daqui, ó, não pode ser aquele ΔS sobre ΔT. ΔS sobre T é a nossa aceleração tangencial, que muda o módulo do vetor, tá? Velocidade, não é essa daqui. Essa daqui é a aceleração centrípeta, que diz pra gente que V ao quadrado sobre R é igual a aceleração, tá? Vamos reescrever isso aqui? Então, ó, força resultante centrípeta é igual a m vezes... Quem é a aceleração mesmo? V ao quadrado sobre R. Opa! Apareceu quem a gente queria encontrar. A velocidade é quem a gente quer encontrar. E ela apareceu aqui. Então, quer dizer que é com essa equação aqui que a gente vai encontrar a velocidade, tá bom? Agora, eu pergunto para vocês. Quem que faz o papel da força resultante centrípeta nesse exercício? A gente já conversou, né? É a FAT. FAT, deixa eu escrever aqui do lado. FAT é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Prof, ele me deu o coeficiente. Ele me deu a massa, ele me deu o raio, mas ele não me deu a normal. Crianças, lembra que eu disse para vocês que... Crianças, ai, tô com uma mania disso. Pensem assim, ele não deu o valor da normal, mas você tem que descobrir isso, né? Quem que é a normal nesse problema? A gente encontrou aqui, a normal tem que ser igual ao peso. A normal tem que ser igual ao peso, ó. A força resultante no eixo Y diz pra gente que a normal menos o peso tem que ser igual a zero. Então, a normal é igual ao peso, tá? Por isso que eu sempre falo para vocês a importância do desenho, porque às vezes vocês não percebem isso daqui, tá? A normal, nesse caso aqui, ela é igual ao peso, tá bom? A normal ela não tem uma fórmula específica, depende de cada exercício. Então, a gente sabe o quê? Força de atrito é igual ao coeficiente vezes o peso, certo? Que a gente pode reescrever também como massa vezes a gravidade. Vamos, então, reorganizar a nossa equação aqui, ó.
tá? Quem que é a força resultante mesmo? É a força de atrito, que é a mesma coisa que escrever coeficiente vezes a massa vezes a gravidade, que é o nosso peso, né? Isso aqui tem que ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre R, tá? Gente, agora que a gente já usou isso daqui, a prof vai apagar para ter mais espaço para escrever o exercício com vocês, tá? Ok, então agora sim a gente tem todo mundo. Agora é só colocar a mão na massa e substituir os valores e fazer os cálculos, tá? Então, quem a gente quer encontrar é a velocidade. Se a gente quer encontrar a velocidade, a gente precisa isolar a velocidade, certo? Então, vamos lá. Coeficiente vezes a massa vezes a gravidade dividido por... Se a massa está aqui multiplicando, ela passa para o outro lado dividindo. Então, a massa passa aqui dividindo, certo? Se o raio está aqui dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, o raio vem aqui para cima. Isso daqui é igual a V ao quadrado. Primeira coisa, tem uma massa em cima e tem uma massa embaixo. M dividido por M é a mesma coisa, por exemplo, que 3 dividido por 3. Dá 1, pode cortar, tá? Pode simplificar. Quem não quiser fazer isso, pode colocar o valor que vai dar o mesmo resultado. Outra pergunta. Eu falei para vocês que se a gente quer encontrar a velocidade, a gente tem que isolar a velocidade. Aqui ela ainda não está isolada. Esse ao quadrado aqui, a gente não quer saber quanto que é a velocidade ao quadrado, a gente quer saber quanto é a velocidade. Então, como é que eu tiro o ao quadrado daqui? O que a gente pode fazer? Lembra que eu contei para vocês que eu sempre posso mexer de um lado da igualdade, desde que eu mexa também do outro lado, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar a raiz quadrada desse lado e passar a raiz quadrada desse lado também. Por quê? A raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, a gente pode cortar. Certeza, prof? Sim, certeza. Quanto que é a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado? 2 elevado ao quadrado, 4. Raiz de 4, 2, tá? Então, a gente pode cortar isso daqui, que ó, o valor continua o mesmo, tá bom? Então, vocês veem, por que a prof fez isso? Porque essa aqui é a forma correta para a gente eliminar a raiz. Vocês também podem pensar de outras formas. Vocês podem pensar, por exemplo, prof, o contrário da divisão é a multiplicação. O contrário da soma é a subtração. Então, o contrário da exponencial é o ao quadrado. Pode também, vocês que sabem, tá, crianças? Pessoal, fica aí a critério de vocês. Mas aqui é a nossa fórmula final. Agora sim, é só a gente substituir os valores, tá? Então, vamos lá. Raiz quadrada de quem? Coeficiente, o exercício deu? Sim, 0,8. Massa, o exercício deu? Sim, 8. Cadê? Massa... a massa a gente já cortou, né? A gravidade, o exercício deu? Sim, ele não falou, né? Mas a gente sabe, né, crianças? 10 metros por segundo ao quadrado. Vezes o raio. O raio, o exercício deu? Deu também, 50 metros. Eu tô chamando de vocês de crianças, mas é porque eu tô dando aula agora para as criancinhas e às vezes eu esqueço que vocês já são grandes. E eu penso que eu tô falando com as criancinhas pequenininhas. Eita coisa. Mas vamos lá. E agora? Prof, que exercício difícil. Ai, esse cálculo eu não sei fazer. Gente, antes de começar a fazer na mão, pensa um pouquinho se tem como simplificar. Ó, 0,8 vezes 10 é mais fácil do que fazer 0,8 vezes 50. Faz 0,8 vezes 10. 0,8 vezes 10 é 8, certo? 8. Quanto que é 8 vezes 50? 8 vezes 50, 8 vezes 5, 40. Sobrou um zero, carrega ele, 400. Quanto que é a raiz de 400? Raiz de 400 é um número no qual ele mesmo, vezes ele mesmo, dá 400. Quanto que é 20 vezes 20? 400. Então, a raiz quadrada de 400 é 20. 20 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Não, metros por segundo, desculpa. Essa daqui, vamos interpretar esse resultado. Esta daqui é a velocidade máxima que esse carro pode atingir nesta curva, com essa massa, com esse raio, nessa gravidade. Essa é a velocidade que ele pode atingir sem sair da curva, sem deslizar, tá bom? Se ele passa de 20 metros por segundo, aí babau, tá bom? Lembrando que 20 metros por segundo não é 20 km por hora, tá? Se eu quero converter de metros por segundo para quilômetro por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6, tá bom? Então, viram a importância de a gente interpretar o problema? Às vezes você fala assim, ai, prof, física é chato demais, tem de nada esse trem, não. Mas, gente, o problema em si ele é muito bonito. Vocês viram que coisa mais linda do mundo? A gente encontrou a velocidade que esse carro pode atingir para que ele não bata, para que ele não saia aí e sofra um acidente no meio de um morro, tá bom?
Da mesma forma que, ó, a gente tem que entender que esses números significam alguma coisa. Naquele exercício que a prof fez antes com vocês, que é o exercício 9, também tinha um significado. Quando vocês encontrarem uma resposta aqui, que a resposta era 0,5, quer dizer o quê? Que quando você pega essa massinha aqui e coloca ela nesse plano inclinado, essa corda vai deslocar 50 centímetros, tá? Então, a gente tem que interpretar os problemas assim que a gente acaba de resolver eles, tá bom? Então, é isso. Se ficou mais alguma dúvida, me manda mensagem aí no privado, tá? Deixa eu ver onde que para aqui. Então, tá bom, pessoal. Obrigada, tá? Bons estudos para vocês.